Sabe quando a agenda profissional ainda é toda controlada num caderno de papel? Então, essa análise é para quem vive essa realidade. A gente vai ver como essa transição do papel para um sistema digital simples pode transformar a bagunça em clareza, principalmente para quem trabalha como manicure, pedicure ou tem um pequeno salão. E aí, essa imagem é familiar? Aquele caderno cheio de nomes, horários riscados, telefones anotados no cantinho. Para muitos profissionais, ele é o coração do negócio. Mas, vamos combinar, num mundo cada vez mais digital, será que esse método não está mais atrapalhando do que ajudando? E com o caderno vem aquelas dores de cabeça que todo mundo conhece, né? Agendamento duplicado, que cria uma saia justa danada. Aquele detalhe importante sobre uma cliente que se perde no meio de tantas anotações, ou chegar no fim do mês e não tem a menor ideia de quanto entrou de dinheiro. É um estresse constante e no fundo a gente sabe que dá para evitar. Então, vamos para a nossa primeira parte, o desafio da agenda manual. Aqui a gente vai explorar por que esse método, apesar de parecer tão simples, pode ser um verdadeiro obstáculo para o crescimento do negócio. Ok, então qual é a solução? O ponto de partida é o mais importante: criar uma fundação, uma base de informações digital, organizada, onde tudo que é essencial para um negócio possa ser encontrado de um jeito rápido e, claro, seguro. E chegamos na segunda sessão. A base de tudo, os cadastros. É aqui que a mágica da organização de verdade começa a acontecer. E o mais interessante é que não é nenhum bicho de sete cabeças. São 3 passos bem simples que formam um alicerce de tudo. Primeiro, cadastrar os procedimentos com seus preços, porque aí o cálculo do valor fica automático. Segundo, os profissionais, para a gente saber quem está disponível. E terceiro, claro, os clientes, para criar aquele histórico com contatos e observações importantes. De repente, toda a informação que vivia espalhada agora mora num lugar só. Certo, com a casa arrumada, vamos para a sessão 3, agendamentos simples e rápidos. Com a base pronta, a gente vai ver como o dia a dia fica muito mais automatizado. E olha só como o processo fica mais intuitivo. Na hora de agendar, é só selecionar o cliente e o procedimento daquelas listas que já foram criadas antes. E pronto, o valor já aparece ali na hora. Sem fórmula, sem complicação, sem chance de errar, é só agilidade e precisão. Para quem trabalha em equipe, isso aqui muda o jogo. Acabaram aqueles conflitos de horário. A possibilidade de ver várias agendas ao mesmo tempo transforma o caos numa organização que flui, otimizando o planejamento diário de um jeito incrível. Agora, vamos para a sessão 4, seu negócio em números. Porque organizar é só o primeiro passo. O verdadeiro poder está em entender o que os dados do dia a dia têm para nos dizer. Essa frase resume tudo. Quando os dados são registrados de forma consistente, eles começam a contar uma história. A ferramenta transforma esses registros em inteligência de negócio, o que permite tomar decisões muito mais espertas, mais estratégicas. E aqui tem um exemplo claro disso. De cara, o gráfico já mostra qual o serviço mais popular. Essa informação é ouro. Com ela, dá para focar o marketing nesse serviço ou simplesmente garantir que nunca faltem os produtos necessários para ele. Aqui, a análise fica ainda mais interessante, porque não é só sobre quais serviços são os mais feitos, mas sobre quais trazem mais receita. E nem sempre é a mesma coisa. Esse gráfico mostra exatamente de onde o dinheiro está vindo. E aqui está um indicador-chave, o valor médio por atendimento, o famoso ticket médio. Saber esse número ajuda a definir metas. Se a média é R$ 55, o que a gente pode fazer para aumentar para 60? Um serviço extra? Um pacote? É aqui que a gestão se torna estratégica de verdade. E chegamos na nossa última parte, a sessão 5, do caos ao controle total. Vamos juntar todas as peças e ver a transformação completa que isso tudo pode gerar. Esse quadro de antes e depois é o resumo perfeito. É trocar o caderno de papel por uma ferramenta profissional, a falta de controle por uma visão clara da agenda, a incerteza financeira por decisões baseadas em números. E o tempo que era desperdiçado agora se transforma em um planejamento diário eficiente. A mudança é da água para o vinho. E para quem é essa solução? Bom, ela foi desenhada justamente para manicures e pedicures autônomas, para estúdios de unhas, pequenos salões, no fundo, para qualquer profissional que sente que chegou a hora de deixar o caderno para trás e dar um passo em direção a uma gestão mais profissional. E a gente termina com essa reflexão. A organização e os dados abrem muitas portas para o crescimento. Com as ferramentas certas, ter o controle do negócio na palma da mão é totalmente possível. A questão final não é sobre adotar uma nova planilha, mas sim sobre a decisão de profissionalizar e escalar o próprio sucesso.